Oi, gente, este é Resenha, o programa da TV Mackenzie Digital. E nós falamos sobre ideias, conversamos sobre ideias que estão em bons livros por aí em nossos dias. Recebemos hoje o Leandro Antônio de Lima, escritor e autor do livro O Futuro do Calvinismo. Tem umas boas ideias para a gente avaliar. Nós voltaremos daqui a pouco. O calvinismo sobreviveu à hostil modernidade com todos os seus dogmas a respeito da ciência, do evolucionismo e do racionalismo liberal. É verdade que às vezes não sem algumas baixas. Mas como anda o calvinismo nesses tempos pós-modernos? Quais são as probabilidades da sobrevivência e expansão do calvinismo agora e nos próximos anos, com todas as transformações que a sociedade mundial enfrenta? Tentar visualizar isso é a meta desse livro. Mas isso não será meramente um trabalho técnico, será, acima de tudo, um esforço para tentar dizer o que o calvinismo deveria ser para continuar eficiente nesses dias da pós-modernidade. Para isso, será necessário fazer uma análise do que o calvinismo já foi e também do que ele é hoje. Assim, cruzando os dados existentes e buscando fazer uma leitura do tempo atual, será possível falar do futuro do calvinismo, mesmo que esse futuro possa dizer respeito a algo bem próximo. Como dissemos, está aqui o Leandro Antônio de Lima, autor. Obrigado, Leandro, por ter vindo, obrigado por estar conosco e por escrever este livro inspirador, O Futuro do Calvinismo. Interessante, né? Então, na sua opinião, o calvinismo tem futuro? É o que parece, né? Mas como é que ele chegou até aqui para começar? Uma ideia tão distante, século XVI. Exatamente esse é o ponto que eu procuro tratar nesse trabalho. Mas, na verdade, o que me motivou a escrever esse livro foi uma reportagem que saiu na revista Time. Ideias que mais influenciaram a nossa cultura. Isso. Foi ano ou passado. influenciam ainda. Foi ano passado, em março, na edição de março, a revista Time listou lá as 10 ideias que estão mudando o mundo agora, eles diziam. Né? Agora lá em março de 2009. Bom, é bem recente. E entre essas 10 ideias que a revista, que não é cristã, não tem uma abordagem teológica, disse que estavam mudando o mundo, ela listou o calvinismo. Em terceiro lugar. Agora, esse calvinismo é o mesmo calvinismo do século XV? É isso que eu fui tentar entender, né? Se era o mesmo calvinismo do século XVI, XVII, ou se era um novo calvinismo, porque eles citam um movimento chamado Novo Calvinismo como estando fazendo grande diferença hoje na sociedade mundial, eles dizem. Claro, mundial tem muito a ver com a América, né, os Estados Unidos. É lá mesmo. Exato, na visão da própria revista. Então eu fui atrás disso, fui pesquisar para ver se era a mesma coisa ou se era diferente, o que nós poderíamos aprender com isso. E aí, o que você concluiu? Eu concluí que o calvinismo é um movimento dinâmico. Né? Ele inicia lá no século XVI com João Calvino, que produz uma incrível obra teológica. Ele se desenvolve, se espalha por vários países do mundo, especialmente na Europa, no século XVI. Depois ele vem para a América, para os Estados Unidos, onde ele se estabelece, se consolida e chegou ao Brasil, né, no século passado, ou melhor, em 1859. E ele vai se adaptando, mantendo as suas origens, mantendo aquilo que é o pressuposto fundamental, que são as Escrituras, a ideia da soberania de Deus, mas se adapta também. E com essas adaptações, daria para dizer hoje que Calvino seria calvinista? Essa é uma grande pergunta da teologia reformada, né? Uma grande pergunta. Eu diria que sim, Calvino é calvinista. Que bom. Então aí vem a pergunta, o que é que se pode apontar como característica mais recente do calvinismo,
Os essenciais continuam lá, tá bem. Mas o que ele agregou nesses últimos tempos? Olha, não é muito simples responder isso, porque... Você consegue. Tudo bem. O que hoje se chama novo calvinismo, e aí precisa diferenciar um pouco do que também já foi chamado de neocalvinismo, né? O neocalvinismo é um movimento do fim do século XIX, início do século XX, que foi basicamente liderado por aquele estadista holandês chamado Abraham Kuyper, né? Que é muito famoso e muito lido, inclusive, aqui no Brasil. Ele tem uma obra chamada Calvinismo, publicada pela Cultura Cristã. Pela Cultura Cristã, exatamente. Então, aquilo foi o neocalvinismo, um movimento que tentou dar uma abertura cultural ao calvinismo. Tentou mostrar que o calvinismo não era só uma teologia fechada, mas também tinha algo a ver com as demais áreas da sociedade, a educação, a cultura, a ciência, enfim. Isso foi o neocalvinismo. Mas sem ficar muito no neo, antes de ir para o novo, ele mostrou, mas o calvinismo já possuía essas características, ele apenas mostrou. Isso. Então por que neo? Bom, principalmente por causa de uma doutrina que o Kuyper pode ser considerado o formulador dela, que é a doutrina da graça comum. Está lá em Calvino. Tenho convicção disso, claro que está lá em Calvino. Mas o Kuyper, ele deu uma nova roupagem, digamos assim, a essa doutrina da graça comum e conseguiu fazê-la fazer sentido para a época em que ele vivia. Agora, o novo calvinismo é um movimento um pouco diferente. Ele mantém essa herança reformada, mas ele quer uma abertura mais, que a gente chamaria de cultural, no sentido de litúrgica e de costumes. O novo calvinismo, com autores como John Piper, que foi citado, inclusive, na revista Time, o Albert Mohler, que é diretor de um importante seminário nos Estados Unidos, também foi citado, e o outro, que é o batista Mark Driscoll, né, uma comunidade independente. E são reformados de destaque hoje. São reformados de destaque, mas eles têm um discurso um pouco diferente dos reformados mais clássicos. Uma outra ênfase. Uma outra ênfase. E o que eles enfocam? Ora, eles tentam relacionar melhor a Escritura, as doutrinas reformadas, da soberania de Deus, com a sociedade atual, com os jovens. É uma abertura para os jovens, principalmente. E foi isso que, inclusive, a revista Time destacou. Ela disse que esse novo calvinismo, esse calvinismo que parecia uma coisa já obsoleta, passada, morto, enterrado, né? Ele ressurge com os jovens hoje, porque ele está na internet, utilizando muito essas novas mídias, através de blogs, através de comunidades virtuais, transmitir essa doutrina. E eu fui pesquisar esse ponto, né? Eu queria entender como uma teologia, uma cosmovisão, um sistema de vida do século XVI pode ressurgir no século XXI. Eu quis entender isso. Então eu fui fazer essa pesquisa. E eu cheguei a algumas conclusões que ainda vai ser possível falar aqui durante esse programa. Vamos falar sobre essas conclusões aqui. Antes dessa ideia, quero fazer uma pergunta aqui para o Leandro. É que você fala do novo calvinismo, citou Piper, citou Driscoll, Mohler. E Mohler, Albert Mohler, mas eu estou vendo religião aí, nesses nomes todos. E eu me pergunto se não há uma dimensão desse novo calvinismo que seja secular, não religiosa, o que não seria uma novidade, não é? Porque mesmo antes de Weber já se fez uma abordagem não religiosa do calvinismo. Não está acontecendo isso agora? Eu acredito que não. E é uma das minhas sugestões, né, que eu faço ao movimento, por assim dizer. Eu entendo que o movimento que hoje chama novo calvinismo deveria se alimentar um pouco do neocalvinismo lá de trás, de Kuyper, e então ele poderia ter uma abertura mais... Sair um pouco das quatro paredes da igreja, né? O novo calvinismo está ainda muito restrito às quatro paredes da igreja. Mas tudo tem o seu tempo. Eu acho que o movimento começa dessa maneira, mas nada impede que ele depois se abra, se expanda e chegue a implicações na sociedade. Expandir é preciso e vai ser muito interessante ver um tanto da influência de Kuyper, do neocalvinismo, nesse novo calvinismo dos nossos dias. Eu tenho certeza que vai fazer bem para o próprio calvinismo
e vai fazer bem para a sociedade. Mas a gente vai falar mais daqui a pouquinho, a gente volta. Voltando com resenha e aqui com Leandro, escritor, e olha só o livro, O Futuro do Calvinismo, um excelente livro, que não é o primeiro, hein? O Leandro já escreveu Razão da Esperança, excelente livro, Teologia para Hoje. Escreveu também Brilha Sua Luz, o cristão e as suas oportunidades e desafios nesta sociedade. E parece que vem mais projetos por aí, não é? Sempre tem alguma coisa. Sempre tem alguma coisa. O Leandro está de olho na realidade, nas necessidades e vai escrevendo. E nós gostamos. Eu gosto. Deixe-me te perguntar isto. Que chance tem, ou como se explica esse lugar do calvinismo, ressurgimento talvez, considerando a mentalidade da nossa época, a rejeição de autoridade, de valores absolutos. Como é que pode? Bom, esse é exatamente o tema, é o que eu procuro enfatizar neste livro. A sociedade atual é uma sociedade que se diz pós-moderna, né? O relativismo, a fragmentação, as visões variadas de mundo, isso é o que se diz que é o ideal e o que as pessoas apregoam como a realidade. Uhum. Então, a dúvida é como uma filosofia de vida. O calvinismo não é só uma teologia, ele é também uma filosofia de vida, uma cosmovisão. Completo, é um sistema né? completo. Uhum. Mas um sistema formulado lá no século XVI, ok? Incrementado no século XVII, época da Confissão de Fé de Westminster, desenvolvido depois na Inglaterra, na Holanda, na Escócia, nos Estados Unidos. E ele entra na modernidade, então, no período clássico da ciência, da modernidade, discutindo com justamente os filósofos e os cientistas. Uhum. Okay? Aí que vem o Kuyper, né, e consegue dialogar muito bem aí. Mas agora o tempo atual mudou, disse que mudou. Não há mais verdade absoluta, não há mais um sistema de vida coerente, se fala apenas em comunidades locais, não se crê mais em autoridade, as instituições estão morrendo, as narrativas morreram, né? É o que dizem os teóricos da pós-modernidade. Mas o calvinismo está aí. Por quê? Né? Teimoso, hein? É teimoso, né? No meu entendimento, uma das conclusões que eu chego nesse trabalho é que o calvinismo ele oferece um sistema de vida seguro. Por um lado, o evangelicalismo, o movimento evangélico, tanto dos Estados Unidos como do Brasil, não oferece uma estrutura de vida. Deus é um personagem muito maleável em todos esses sistemas. Ele foi desconstruído. Podemos dizer. Ele pode ser manipulado. Ora, no começo pode ser bom ter uma divindade tipo o gênio da lâmpada, né, que você manipula, mas daqui a pouco você precisa de respostas mais... Não satisfaz. Não, daqui a pouco você precisa de alguém que lhe dê respostas mais seguras. E o calvinismo oferece isso, porque é um sistema bíblico e extremamente fundamentado. Oferece a visão bíblica de um Deus que não pode ser manipulado, de um Deus sério, de um Deus que oferece uma vida condizente e exige também isso. Agora, enquanto você diz, eu me lembro que esse é um ponto usado pelos neo-ateístas precisamente para rejeitar e fazer propaganda da rejeição de Deus. Como é que se pode aceitar em nossos dias um Deus soberano, um Deus que fica lá e manda em tudo, e tudo que a gente faz, ele está sabendo? O que é isso? É o Big Brother agora? Eles enfatizam isso. E você está dizendo que é exatamente por isso que alguns vão aceitar Deus?
É uma realidade, é uma necessidade do ser humano. O ideal da pós-modernidade, o ideal do mundo pluralista, relativista, vai muito bem na teoria. Mas na prática todo mundo para a hora que o sinal fica vermelho, né? É verdade. Eu me lembro de um episódio daquele seriado ER, um episódio que está aí no YouTube, que mostra um moribundo que recebe a visita de uma capelã pós-moderna, que não tem uma palavra de autoridade, com autoridade, mas deixa tudo por conta dele. Você decide, o que você acha. E a conclusão na cena ali, na sequência, é que isso não satisfaz realmente a pessoa no momento de maior necessidade. O calvinismo tem essa mensagem. Com certeza, tem essa mensagem e é isso que tem atraído, principalmente os jovens, que estão já soterrados, sobrecarregados de tanta mensagem superficial, né? Seja no mundo ou até mesmo em alguns formatos de igreja. Então, o calvinismo resgata um ideal do passado, uma teologia consistente, uma visão de Deus equilibrada, que não é extremista, é equilibrada, e consegue, com isso, trazer sentido para a vida de muitas pessoas. Nesta fase, neste momento, esse calvinismo identifica-se com os mesmos grupos religiosos com que se identificou no passado, ou está vazando o calvinismo aí para diferentes grupos? Não se identifica mais. Esse é um fator interessante, porque por um bom tempo o calvinismo era sinônimo de presbiterianismo. Igrejas reformadas. Igrejas reformadas, igrejas presbiterianas, igrejas reformadas, e o novo calvinismo está fora da igreja presbiteriana e da igreja reformada. Não totalmente, é claro, mas igrejas como Batista, Metodista, Assembleia de Deus, têm buscado nesses movimentos, nessa teologia consistente, aquilo que precisam para sobreviver no mundo atual. Você já viu alguma paróquia católica calvinista? Ainda não. Quem sabe logo aparece uma. Agora, como é que isso acontece? Porque há aspectos distintivos, não é? Os grupos estão abrindo mão de suas identidades, características? Não necessariamente. Num dos trabalhos, num dos livros, das pesquisas que eu utilizo aqui para esse livro, é uma pesquisa longa que um editor de uma importante revista, a Cristianismo Hoje, dos Estados Unidos, né? É uma pesquisa longa que ele fez com esses novos calvinistas. E ele descobriu que muitos jovens de denominações até como o adventista do sétimo dia, né, vão às palestras do Piper, do John Piper, para ouvir o calvinismo, para ouvir a mensagem da graça, a mensagem da soberania de Deus. Não necessariamente para deixar a igreja que eles frequentam, mas para buscarem consistência. Agora, então aí eu vejo dois aspectos interessantes dessa nossa época, não é? Até certo ponto. O inclusivismo é coisa do nosso tempo, não é? Isso pode explicar, e certamente explica, em parte, esse interesse que você mencionou, e também uma certa espiritualidade da nossa época. Mas isso é para daqui a pouquinho, depois do intervalo. Já voltaremos. Olha o Leandro aqui, gente, com o futuro do calvinismo. O futuro que está acontecendo, não é? Eu falei sobre características destes dias que acabam trazendo ouvintes quando se fala sobre as ideias calvinistas, quando elas são apresentadas. Eu mencionei o inclusivismo e o espiritualismo, a espiritualidade. Isso, de fato, traz gente? Traz, as pessoas estão buscando algo mais na vida, né? A abordagem que eu faço aqui da era atual, que a gente chama de pós-moderna, não é
apenas negativa, há os pontos negativos e os pontos positivos. Eu enfatizo os pontos positivos também. Muita coisa melhorou no mundo, sim, em comparação com aquilo que foi o auge da modernidade. E o calvinismo pode se beneficiar também destas coisas, e tem se beneficiado. As pessoas têm procurado algo mais, têm procurado um relacionamento pessoal com Deus, e têm encontrado isso no calvinismo. E é interessante que você menciona no seu livro uma mistura que acontece em nossos dias, né? A gente fala da modernidade e desse tempo pós-moderno, mas você menciona que há uma convivência de características, né? Não estamos assim numa época tão diferente ou completamente diferente, não é? As eras não são estanques, né? A Idade Média morreu no dia tal. Agora, tem autores que fazem isso. Diz a Idade Moderna começou no dia tal, com a queda da Bastilha, vai até o dia tal. Foi 14 de julho de 1989, por aí. Isso é bobagem, porque nós vivemos num mundo híbrido. Tem os três tipos de pessoas estão por aí. As pessoas medievais, as pessoas modernas e as pessoas pós-modernas. Estão todas juntas. Os medievais vão buscar amuletos, vão buscar fazer mandingas, vão buscar coisas do mundo espiritual para ajudá-los a vencer os problemas do dia a dia. Igrejas medievais têm uns montes por aí. Os modernos querem a ciência, as provas racionais, matemáticas, exatas. E os pós-modernos não querem nada, né? Ou misturam tudo, misturam né? tudo. Por falar nisso, isso é um amuleto ou é um microfone? É um microfone, né? É um microfone, tá bom. Nessa época e nesse calvinismo que está aí, o que você apontaria como diferença bem prática, coisa que o pessoal vê e que influencia e que até atrai? A revista Time, voltamos a ela outra vez, ela listou o novo calvinismo como uma das 3 ideias que estão mudando o mundo, e ela conseguiu identificar, ainda que superficialmente, que a abertura cultural do novo calvinismo é o ponto distintivo. É menos formal. Menos formal. Menos formal. O calvinismo, tradicionalmente, ele se tornou uma estrutura bastante formal, né? Talvez tenha sido isso que deu longa vida ao calvinismo. É de se pesquisar. Mas o novo calvinismo, ele é menos formalista. Em que aspecto? Principalmente nos aspectos de relacionamentos, de hierarquia e de liturgia, que é um assunto bem delicado, é claro. Um pastor que é um novo calvinista é menos distante. Isso. A sua comunicação é influenciada? É menos aquela visão de um sacerdote. Entendo. Né? Ele é mais alguém que está perto do povo, às vezes nem tem essa preocupação tanta com a vestimenta. O título, talvez. O título, não há essa preocupação. E ele procura falar melhor a língua da moçada, das pessoas que estão por aí hoje. O que se fala hoje, não é? Então, vestimenta, comunicação, haveria alguma concessão em termos de ética, alguma coisa assim que acabasse incluindo mais gente? Não, ética não. É curioso. O caso específico é que essa igreja, Mars Hill, lá do Driscoll, lá em Seattle, nos Estados Unidos. Então, é uma grande igreja, 8, 9 mil membros, é uma igreja bem razoável. Mas é interessante porque então o pessoal chega lá com algumas tatuagens, né, alguns cortes de cabelo não muito ortodoxos, mas circulam bem por ali. Ou sem cortes de cabelo. Também. Mas na hora de falar a respeito de doutrinas, de ética, é estritamente reformado, aí é sério. firme. A questão da família, por exemplo, quem é o responsável, quem é o cabeça da família, é o homem. Então, mantém-se aquela tradição reformada calvinista, mas há essa abertura para os modismos, vamos dizer assim, da época atual. Eles não veem muito problema com esses modismos. Entendo. E como é que você vê o convívio desse tipo de calvinismo, desse modo de ver a própria religião e a realidade, com um modelo que, digamos, é um pouco mais antigo, mais conservador? Como é que eles se relacionam? Tem alguns choques, é claro. Se olhar apenas só pela questão da música, já é suficiente para perceber a diferença, né? O novo calvinismo vem com uma música bem contemporânea. Música, eu estou dizendo, são cânticos de louvor, de adoração, também que os jovens gostam de ouvir. Religiosa. A música gospel, né, ou religiosa.
cristã, eles não gostam muito do termo gospel, mas ela é uma música bem atualizada, uma música bem contemporânea. E isso difere do estilo tradicional, de hinos, de salmos, das versões mais anteriores de calvinismo. E aí tem choque, não tem como não existir. Agora, o calvinismo, em algum tempo passado, aí, uns 100 e poucos anos, também usou músicas contemporâneas, então contemporâneas, não é? Que o apego à tradição as fez virarem conservadoras ou históricas, sei lá. Isso. Então, naquele tempo, eles fizeram a mesma coisa que se faz agora. Mas quem está hoje não consegue ver isso lá atrás, né? Quem tá hoje defendendo esse formato de 150 anos atrás, que na época era moderno, mas hoje é clássico, não consegue ver isso e vai reagir às novas formas, aos novos formatos. É interessante, não é? Um clérigo com sua toga parece tão formal. Aí a gente pergunta por que o primeiro nome nesse assunto, que é o próprio calvinismo, por que ele teria usado uma toga? E os livros dizem que é porque ele era pobre e ele não podia ter roupa para usar tantas roupas naquelas circunstâncias, então uma toga cobria resolvia tudo, o problema. Resolvia o problema. É interessante pensar numa tradição, como foi que ela começou, não é? Um dia teve uma razão interessante para... Mas depois se institucionaliza, né? É verdade. Quer dizer que hoje está acontecendo isso. O que você acha que é a tendência desse futuro calvinismo aí, e ficando engessadinho também, de haver alguma concessão e avanço por parte dos que hoje são mais conservadores? Eu acho que sim. Eu acho que tem que haver alguma concessão de ambos os lados, né? O novo calvinismo, ele tem que cuidar para não fazer concessões no campo da ética, que já foi inclusive abordada aqui, e há um risco disso acontecer. Ele também deve ter uma influência maior na sociedade, que é a minha principal crítica ao movimento. Eu entendo que ainda falta isso. Nesse ponto, o novo calvinismo não faz justiça à herança calvinista, ainda não. Mas está no caminho, vamos dizer que isso não possa acontecer. E o calvinismo, o antigo calvinismo, né, eu ainda me considero um antigo calvinista, não um novo calvinista. Mas eu acho que Você está conservado, viu? Mas eu acho que o calvinismo tradicional, ele tem bastante coisas a aprender também com o novo calvinismo. Então, estas são as ideias e o futuro do calvinismo. Nós voltaremos em outro dia, outro programa, com outras ideias. Quem sabe você quer sugerir algum livro para a gente discutir aqui? Então escreva para resenha@mackenzie.br e nós teremos prazer em discutir esse assunto. Por enquanto, obrigado.